Olá, é Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 2, no cenário terrestre. E André começa dizendo: numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida, comentou espontâneo: ainda agora falávamos da responsabilidade. Eis um fato que ilustra esses conceitos. E exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa, ou seja, um desejo sincero. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Ou seja, tinha certos créditos porque tinha determinadas tarefas, missões, né? Missões não no sentido de ser uma missionária, mas dentro do seu planejamento, no grupo familiar, não na encarnação para expiação, ok? Porém, não seguiu desassistida, permanece sob nossa orientação. Ou seja, quando os espíritos disseram a Allan Kardec que o importante não é orar muito, mas sim orar bem, é que a oração deve ser uma elevação de sentimento e não uma elevação de pensamento. Vemos aqui André Luiz mostrar para nós que a prece é analisada pela qualidade, ou seja, sentimento, motivações morais, intenção. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, são confiados a leis biológicas, de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. O ministro se deteve alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos. E meu companheiro considerou: mas, indiscutivelmente, na reencarnação há um programa e serviço a realizar. E o instrutor disse: sim, sem dúvida. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Ou seja, quanto mais evoluído é o espírito reencarnante, mais complexo é o seu programa reencarnatório, porque aqueles que reencarnam devedores voltam no automatismo da lei, ou seja, na causa e efeito, né? Ele volta para um resgate. Quase todos temos do passado expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Assim, reconhecemos que o livre-arbítrio
também é relativo. É uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Ou seja, se eu abusei do álcool, por exemplo, gerando sequelas no meu perispírito, eu vou reencarnar com problemas gástricos. Fatalidade relativa. E como a conduta é sempre nossa, como ele disse, né? Se eu continuar abusando do álcool, eu vou agravar o problema gástrico que eu trouxe e vou causar o desencarne sem ter aprendido e, portanto, ter aumentado o meu débito. Mas, como a conduta é sempre nossa, eu posso cuidar muito bem da minha saúde e, portanto, posso diminuir ou até deixar de ter esse problema gástrico e, com isso, melhorar a minha condição. Livre-arbítrio em meu favor. Lembra do caso do Segismundo, do livro Missionários da Luz? Ele, por ter matado Adelino, viria com um problema cardíaco, mas por seus méritos adquiridos através do trabalho no plano espiritual, tinha créditos. E quando estava no processo de reencarnação, André descreve, lembra o que ele descreve? Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, principalmente os nervos do tônus. Entretanto, é necessário que você, Segismundo, faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam sua alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências, mas não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. E mais adiante ele diz: com exceção do tubo arterial, na parte a se dilatar para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Os membros, os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Por isso que ele disse: fatalidade relativa, livre-arbítrio relativo. Ok? Mas não podemos esquecer que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos, os moços não dispensam o aviso dos mais velhos.
Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo, e a transferência de domicílio para o trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, exige o endosso de autoridades competentes. Essa interdependência significa que precisamos uns dos outros, né? Os que têm mais ajudam os que têm menos. Mordido de curiosidade, meu colega perguntou: mas que venha a ser uma oração refratada? Hilário também foi médico no mundo e, tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. E aí a resposta, né? A fé refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Ou seja, a prece luminosa, quando é dirigida a quem não tem condições de atender, é desviada para quem tem condições de atender. A gente já falou sobre isso, né? Mas é importante lembrar: não devemos dirigir preces pedindo algo a parentes desencarnados, porque eles podem não ter condições ou não ter competência de atender. Porque eles podem até ser bons, queridos, mas podem não ser tão evoluídos. Como assim? Não ter condições? Eles podem estar em tratamento, eles podem estar em aprendizagem, eles podem estar em serviço. A gente não sabe. Se ele estiver ligado ainda no material, ele pode ser perturbado, pode ser atraído por nós e piorar a sua condição. Então, o ideal, quando formos pedir algo, devemos pedir ao nosso guardião, ao nosso mentor, a uma entidade veneranda. Certo? Iríamos fazer novas perguntas, no entanto, o orientador sossegou-nos, esclarecendo: esperem, reconhecerão comigo que todos estamos emanados uns aos outros. E em seguida falou para a jovem que o observava respeitosa: chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. E Clarencio disse preciso: irmã, esse gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Me parece que a pobrezinha está em extremas dificuldades. E ela concordou: sim. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte da nossa desventurada Odila. A mãe de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a preferência feminina no lar. Há 2 anos, empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, envolvida nos laços escuros do ciúme e não me ouve. O egoísmo desbordante a faz esquecer dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, cai em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, de acordo com as provas de que se fez devedor.
A madrasta, contudo, que chegou a desejar sua morte por não o amar, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, se crê culpada. Ou seja, ele morreu por uma prova assumida. Mas o fato de não gostar dele leva a madrasta a sentir remorso, abrindo brecha para obsessão. Evelina, depois de perder o irmãozinho em trágicas circunstâncias, se acha desorientada entre o pai aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando sua proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção do socorro espiritual que as suas preces, quebrando a direção, chegaram até aqui de tal modo. Reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Suspendendo a pausa longa, o ministro fixou Hilário e perguntou: compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica da nossa irmãozinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe faltará. Passeando em nós os olhos muito lúcidos, concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Sem dúvida, o caso fascinava a nossa atenção. O orientador, no entanto, recomendou que esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança quando estivéssemos a usufruir a sua companhia. Nossa excursão, todavia, foi marcada e, no momento preciso, achávamos-nos a postos. Sem demora na viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontramo-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio urbano acusava exatamente 21 horas. Entramos. Em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos presumíveis lia com visíveis sinais de preocupação um manual de mecânica. Na escrivaninha desdobravam-se publicações diversas denunciando os seus estudos. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo, informou gentil: esse é Amaro, o chefe da casa. Tem no longo passado complicados compromissos. Em muitas ocasiões, usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Olha como é a reencarnação em termos de evolução. Como ele fez o mal utilizando lâminas de ferro e projéteis, agora ele é funcionário da ferrovia, usando o quê? As suas habilidades. Antes, fazendo armas, agora um trabalhador altamente qualificado em uma ferrovia, utilizando suas habilidades agora para o bem. Tudo é aproveitado em prol da evolução do espírito. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantador adolescente de 14 anos bordava iniciais num lenço de linho.
Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas, ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente desviou o olhar do pano-alvo e fixou-o num retrato de mulher que pendia na parede. Sorriu encantada, como se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: essa é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi organizada por nós faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os pais. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno, ainda em luta. Abracei comovido a mocinha, em êxtase, que se guardava em luminoso halo de tranquilidade, e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Então, observemos que a prece não muda nossa programação, reencarnatória, mas pode modificar algumas coisas que são possíveis dentro do programa reencarnatório. E também a prece dá forças para a pessoa enfrentar esse programa reencarnatório, para entender melhor e também para receber ajuda para cumprir suas metas. Se eu posso modificar meu programa com meu livre-arbítrio, por que não fazer modificação com a prece? Alterar não é fugir à programação, é cumprir bem, ter recursos para vencer. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.